Dia, paz do Senhor. Estamos aqui para dissertar mais um subtópico do tema desse mês, que tem como tema humilhar-se aos pés do Senhor Jesus. Eu quero falar no texto de Mateus 18, versículo 4. Abra comigo essa sua Bíblia aí, por gentileza. Está escrito assim: portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. O tema que nós vamos discorrer hoje é: os humildes são os maiores no reino de Cristo. O que nesse texto de Mateus 18, versículo 4, está enfatizado é que a humildade é a característica que permite o homem entrar no reino. E é igualmente o princípio de elemento da grandeza desse reino. Essa declaração deve ter assustado os crentes da igreja primitiva, porque eles estavam inseridos em um contexto que humildade não era desejável entre eles. Certamente, se alguém fizesse algum tipo de elemento para ver, para o indivíduo crescer naquela época e também nessa de hoje, ele jamais vai reputar humildade como algo indispensável. Mas o que Jesus está falando aqui não é do reino do mundo, é do seu reino vindouro. E no seu reino vindouro, a humildade, ela faz verdadeiramente uma diferença. Ela transforma pessoas pequenas em grandes. Amém? Jesus mostrou que no reino dos céus é impossível o homem desenvolver o seu orgulho. É impossível o homem desenvolver a sua prepotência. A exigência do reino dos céus equivale à aceitação ética do seu reino. Para entrar nele, você precisa ser humilde. Para viver nele, você precisa ser humilde. E não tem como você viver na soberba, porque a soberba é o oposto da humildade. Olha, irmãos, a soberba cria o egoísmo, a humildade desenvolve o altruísmo. Jesus foi o maior exemplo do altruísmo. E Deus é o maior altruísta e a fonte da vida humana. E é aquele que sustenta essa vida e que tem planejado o grande destino que a humanidade se cumprirá. O grande destino para a humanidade é sermos semelhantes a Jesus Cristo. A criação de Deus é para isso. O modelo de Deus tem esse objetivo de sermos semelhantes ao Senhor Jesus. E sem a conversão, sem a sua entrega, sem seu novo nascimento, você não vai se tornar altruísta. O homem, por natureza, é egoísta, mas convertendo-se se transforma altruísta. Nós temos exemplos aqui de um verdadeiro altruísmo. Uma criança, quando ela não é corrompida pelos padrões dessa população, ela tem essa característica. A humildade desenvolve a sinceridade, a sinceleza de propósito, a aceitação simples da autoridade de outros. A autoridade de outros é aceita por simplicidade. E tudo isso acompanha por uma sinceridade, sem hipocrisia, uma confiança, sem nenhuma hipocrisia. Tudo isso resulta da convenção. A humildade é o ponto central dessa convenção. E no mundo vindouro, no reino de Deus, exercer a sua autoridade, os cidadãos possuem justamente essa característica.
os grandes ali, são aqueles que possuem justamente essas virtudes no mais elevado grau. Se a gente for lembrar bem de Jesus, ali no livro de Filipenses 2, 6, 9, que já foi também aqui dissertado rapidamente, como nós estamos fazendo agora, Jesus não julgou a usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, reconhecendo a figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte, até a morte de cruz, pelo que também Deus exaltou soberanamente. O versículo 5 desse capítulo da epístola, ele nos admoesta, ele nos ensina a termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mostrou claramente em sua própria vida o caminho da humildade em suas obras grandiosas que ele fez. Se Jesus fosse orgulhoso, ele feriria as nossas sensibilidades. Como um crente orgulhoso, ele fere a nossa sensibilidade. Irmãos, nessa manhã parece razoável nos dizer que a humildade é o elemento necessário para o desenvolvimento do amor. Você pode ter obras de todo tipo, pequena, grande, enormes, mas, e mesmo com dons maravilhosos, se você não tiver amor, ela é reputada como nada. Precisamos aprender com o amor de Jesus, irmãos, ou dificilmente poderemos conseguir isso de humildade. Jesus que mostrou o verdadeiro padrão. Tenha um bom dia. Em nome de Jesus. Amém.